E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Luiz Gonzaga. Então, estamos agora, vamos trabalhar os crimes contra a fé pública, né? Um assunto aí muito importante, tá? É muito recorrente em concursos federais, né? Também cai em concursos estaduais também. E para quem faz faculdade, enfim, super importante. Então, vamos trabalhar aqui basicamente alguns crimes, né? Ali da parte especial. Primeiramente, nós temos os crimes contra a fé pública, moeda falsa. Temos da falsidade de títulos e outros papéis públicos, falsidade documental, outras falsidades e também, tem um capítulo que trata das fraudes em certames de interesse público, né? Mas antes de adentrarmos, a detalhar os crimes em espécie, vamos aqui falar sobre algumas nuances, que envolvem os crimes contra a fé pública, alguns conceitos, requisitos, enfim, que serão de suma importância, para que você venha entender, a sistemática dos crimes, e tudo mais, tá? Primeiramente, quando eu trato de crimes contra a fé pública, são os chamados crimes de falso, tá? Crimes de falso. A própria doutrina, trata desta maneira, E alguns requisitos, O primeiro requisito é o dolo. Então, pessoal, anotem isso é muito importante. Não existe nenhum crime de falso punido a título de culpa. Então, todos os crimes contra a fé pública são crimes dolosos. Não há nenhum crime culposo contra a fé pública. Então, esse é um detalhe muito importante, tá? Então, o primeiro requisito é o dolo, é um crime doloso, são crimes dolosos, tá? O segundo requisito de um crime contra a fé pública é a chamada imitação da verdade, tá? É isso mesmo, a chamada imitação da verdade. O que vem a ser isso? Nada mais é que a alteração da verdade, Ou nós temos aí a imitação, então a alteração da verdade, ou nós temos a imitação da verdade propriamente dita, Então, eu tenho ou o ato de alterar, por exemplo, um documento, Eu altero um documento, porque inicialmente ele era verdadeiro, tá? Então, eu tenho um documento verdadeiro e altero esse documento. O conteúdo, por exemplo, aí eu posso ter uma falsidade ideológica, ou eu altero algum elemento extrínseco desse documento, então com isso eu tenho uma falsidade material, Ou eu eu produzo o documento de uma forma geral, Então o documento é totalmente falso, Então isso é literalmente uma imitação da verdade, tá? Então nós vamos trabalhar isso aí que é chamada contrafação, enfim, vamos falar sobre isso daqui a pouco, Então primeiro requisito, dolo. Segundo requisito, a imitação da verdade, que eu tanto tenho a alteração da verdade como a imitação propriamente dita. E o terceiro requisito é o chamado dano potencial, Então, isso aí é muito importante. Por quê? É necessário que a conduta tenha a potencialidade, de proporcionar, de enganar, aquele que porventura vai se deparar com esse documento, com esse título, enfim, Então, não adianta, por exemplo, aparecer com a nota de R$ 500, Nesse caso, eu tenho a chamada falsificação grosseira, Se eu tenho a falsificação grosseira de uma moeda, de uma nota aí, de uma cédula, no que tange a consumação do crime contra a fé pública, do crime de moeda falsa, nessa situação tem um crime impossível, Crime impossível, ineficácia absoluta do meio empregado, Então aí, crime impossível, tá? Óbvio que nós vamos estudar que há a possibilidade da tipificação do crime de estelionato, É possível, mas crime contra a fé pública não será possível no âmbito, quando eu tenho uma chamada falsificação grosseira. Isso aí é muito importante, tá? Vamos aqui agora trabalhar cada um, desses requisitos, tá? Trabalhar a imitação da verdade, o dano potencial, vamos aí falar um pouquinho sobre eles, tá? Ó, essa garrafa rosa é da minha esposa, viu? Antes que alguém, não sou com a garrafa rosa, tem que se garantir, pô? Da minha mulher, tá? Minha garrafa não sei onde é que tá, não achei ela hoje, então tô com a garrafa da mulher aqui. Vamos lá.
Então, pessoal, primeiramente, a imitação da verdade. Anota aí. Nós temos a chamada contrafação. Contrafação nada mais é que o ato de fabricar, de criar alguma coisa. Então, se eu tenho uma contrafação de um RG, né, de um documento de identidade, eu realmente produzi o documento inteiro, tá? Então essa é chamada contrafação. Nada mais é que a imitação da verdade propriamente dita, tá? Então isso é muito importante. Segunda situação aí que envolve a imitação da verdade é a alteração, né? A alteração nada mais é que o quê? É uma modificação, tá, da coisa verdadeira. Então a alteração nada mais é que a modificação da coisa verdadeira. Tranquilo? A terceira situação, no âmbito da imitação da verdade, nós temos a chamada supressão. Supressão é o ato de destruir ou ocultar, certo? Destruir ou ocultar. Vamos estudar, por exemplo, na falsidade ideológica, que um dos verbos do tipo é justamente esse, né? Omitir, né? Nada mais é que o que? Ocultar conteúdo de documento verdadeiro, seja público ou particular. Tranquilo? Há também a chamada simulação, né? No âmbito da imitação da verdade, nós temos também a chamada simulação. A simulação nada mais é que o quê? A falsidade ideológica. Nós temos um documento, vamos trabalhar isso, né? A falsidade ideológica do documento público, particular. Vamos trabalhar a falsidade atestado médico, que nada mais é que uma falsidade ideológica, mas há um tipo penal específico, né, que trata sobre a falsidade, né, a falsificação de atestado médico, um crime próprio, né, vamos falar sobre isso, tá bom? Então a simulação ela envolve a falsidade ideológica. Quando eu falo falsidade ideológica, eu não estou falando somente do crime de falsidade ideológica. Por quê? Eu posso ter uma falsidade ideológica e não ser um crime de falsidade ideológica. Então isso é muito importante, tá? Nós temos o crime de falsidade ideológica. Tá lá, artigo 299 do Código Penal. Tranquilo, né? Vamos falar sobre ele. Mas há outras espécies de falsidade ideológica que são punidas de forma autônoma, tá? Então você tem que ter muito cuidado ao estudar esses crimes de falso, porque eles têm muitos detalhes, nós vamos trabalhar eles aqui, né, a partir dessa aula, né, e as próximas aulas, você vai ficar fera nesse assunto, tá? E a outra conduta aqui no âmbito da imitação da verdade é o uso, né? É o ato que de utilizar uma coisa falsificada, né? O uso, né? Então vamos trabalhar inclusive o crime de uso de documento falso, né? Uso de documento falso. Aí vamos estudar que inclusive é um crime que ele faz uma remissão, o preceito secundário, né? Então fala assim, pena, né, do uso de documento público falso, né? Então é a mesma pena da falsificação de documento público, vamos falar sobre isso, tá? Então se eu uso um documento particular materialmente falso, então vai ser a mesma pena, né? Artigo 297 do Código Penal, 298, perdão. Então, artigo 298 do Código Penal, então é a mesma pena da falsificação do documento particular. Então isso é muito importante, tá? Porque vamos falar sobre falsificação material, falsidade ideológica, enfim, tá? Então, pessoal, essas são as cinco situações aí que envolvem a imitação da verdade. Recapitulando, temos a contrafação, temos a alteração, temos a supressão, temos a simulação e temos o uso, tá? O uso. Isso aí é muito importante, beleza? Tranquilo? Pronto. Então isso aí é a imitação da verdade. Em relação ao chamado dano potencial. Então a primeira situação é que envolve a chamada falsificação grosseira, né? Então vamos ver, até já conversei com você sobre isso. A falsificação grosseira é aquela que é perceptível a olho nu, né? Então você vê lá a nota de R$100. Todo mundo sabe que o animal que está lá na nota estampada eu esqueci o nome agora, né? Eu não sei se é um peixe, né? Agora eu não lembro qual é. Mas digamos que no lugar do peixe tem lá um gato, né? Você, peraí, um gato na nota de R$100? Na hora você vai ver que isso aí tá errado, né? Pô, isso aqui tá errado, isso aqui é falso, isso não é verdadeiro, isso não é possível. Então, a falsificação grosseira. Então, a falsificação grosseira não é apta para lesionar a fé pública, para proporcionar um dano potencial à fé pública, né? Quando fala assim fé pública, isso é muito importante definir, nós temos nada mais que o quê? A confiança
que a sociedade deposita, por exemplo, no sistema financeiro como um todo, né, como envolve o crime de moeda falsa, nos títulos públicos, né, vamos trabalhar a falsificação de selos, títulos, enfim, vamos trabalhar papéis públicos, tá? A confiança da sociedade no que tange a veracidade das placas dos veículos, né? Vamos trabalhar, né, um crime muito recorrente no Brasil, já trabalhei muitos inquéritos, são crimes assim, né, que é a adulteração de sinal de identificação de veículo automotor. Meu amigo, isso aí é uma praga terrível, né? Isso tem muito no nosso país. Nós vamos falar bem sobre isso, tá? Porque é um assunto muito recorrente em provas de faculdade, concurso, enfim. OAB nem se fala, né? Isso aí, OAB é muito cobrado. Então vamos falar sobre isso também. Então, falsificação grosseira, eu tenho um crime possível no que tange a consumação do delito contra a fé pública, né? Então, não há dano potencial, mas é possível, em tese, a caracterização de crime de estelionato, tá? Vamos falar sobre isso. Por exemplo, se eu tenho uma falsificação grosseira de uma nota de R$50, beleza. Tá, em regra ali, é crime possível no que tange a consumação do crime contra a fé pública, crime de moeda falsa, óbvio que não vai dar certo a consumação desse delito, né? Não vai acontecer. Mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que trabalha com um colecionador e eu passo para essa pessoa, essa nota aqui é uma relíquia, é uma nota que foi fabricada há muitos anos, tudo mentira. A pessoa vai lá, cai na minha lábia, né, na minha conversa e compra aquela nota ali, adquire aquela nota. Beleza. Nesse caso, eu vou ter o quê? Um crime de estelionato, né? Eu não tenho aí, né, um crime contra a fé pública, porque eu não tenho um dano potencial à fé pública, mas, sem dúvida, há potencialidade lesiva no que tange a configuração do crime de estelionato. Então, pode configurar, sim, crime de estelionato, tá? E além do dano, ainda dentro do dano potencial, nós temos, né, a causa de eficácia jurídica, né? Então tem que ter eficácia jurídica para proporcionar um dano ao bem jurídico tutelado. Então isso aí é muito importante também, tá bom? Pessoal, vamos agora trabalhar as espécies de falsidade. Isso é muito importante, tá? As espécies de falsidade. A primeira espécie de falsidade é a chamada falsidade material, certo? Primeira espécie de falsidade é chamada falsidade material, ou também chamada externa, né? É aquela que é externa. A falsidade material, pessoal, ela incide sobre elementos extrínsecos, tá? Ela incide sobre elementos extrínsecos, né? Então, por exemplo, nós temos ali um documento, né? E esse documento ele tem que ter um selo lá do governo. O sujeito vai lá e falsifica esse selo. Então isso é o quê? Uma falsificação material, né? Esse selo é um elemento extrínseco do documento, né? É uma formalidade externa, né? É uma formalidade do documento, ele tem que ter esse selo. Interessante, por exemplo, se o documento ele tem que ter uma assinatura. Então eu vou lá e falsifico a assinatura. Aí você vai dizer, não, professor, o senhor está falsificando o conteúdo do documento. A assinatura é conteúdo do documento? A assinatura ela traz alguma informação? Não é. A assinatura é um elemento extrínseco do documento. Então, a falsificação da assinatura nada mais é que uma falsidade material do documento. Isso é muito importante. A assinatura não traz informação nenhuma, né? A assinatura ela é meramente uma formalidade. Ela é importante, sim, para dar, né, aquele grau de certeza, de veracidade, enfim, segurança jurídica. Então, se eu falsifico a assinatura, eu tenho uma falsidade material, né? Porque trata-se de elemento extrínseco. Isso é muito importante também, tá? Então, a falsidade material ela se dá através da contrafação, da alteração ou da supressão. Então, mais uma vez, a falsidade material ela se dá através da contrafação, da alteração ou da supressão, beleza? Então, através dessas três maneiras aí, nós temos a chamada, né, até falamos sobre isso, né, anteriormente ali, contrafação, alteração ou supressão, nós temos uma falsidade material, beleza? Pessoal, em relação à segunda espécie, né, de falsidade, nós falamos sobre falsidade material. A segunda espécie é a chamada falsidade ideológica, certo? Falsidade ideológica. Então,
o que vem a ser a falsidade ideológica? É aquela em que o documento ele é materialmente verdadeiro, ou seja, há, né, uma autenticidade, né, em seus requisitos extrínsecos, tá? Mas o seu conteúdo é falso, tá? Então, externamente, o documento é perfeito. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma cédula de identidade, né? O papel, um papel moeda, é perfeito, tem todas digamos assim, os elementos extrínsecos, selo, marca d'água, tudo perfeito, tudo certinho, a assinatura da autoridade competente, tá certo, é dela mesmo, tá? Ocorre que o nome que está ali não é verdadeiro, né? O nome não tá certo, por exemplo, meu nome completo, Luiz Gonzaga da Silva Neto, tá? Aí digamos que eu ponho lá, Luiz Gustavo da Silva Neto. Pronto, isso aqui é uma falsidade ideológica. Extrinsecamente, né, todas as formalidades do documento foram devidamente respeitadas. Então, extrinsecamente, externamente, o documento ele é perfeito, certo? Ele é perfeito, mas o seu conteúdo detém grau de falsidade, tá? Então, essa é chamada falsidade ideológica. A falsidade ideológica se dá mediante a simulação. Até falamos sobre isso, né? Tá? Então a falsidade ideológica se dá através da chamada simulação. Então isso aí também muito importante, tá? Há também a terceira espécie de falsidade, a chamada falsidade pessoal, tá? Interessante isso. Então a terceira espécie de falsidade é chamada falsidade pessoal. Então, o que vem a ser essa falsidade pessoal? Ela se relaciona não à pessoa física, mas à sua qualificação, né? Então, não é a pessoa, não tem como, né, falsificar a minha pele, né? Isso não existe, né? Meu corpo, mas a qualificação da pessoa, sim. Então, o que seria essa qualificação? A idade, né? A filiação da pessoa, a nacionalidade dela, a profissão, tá? O nome dela mesmo, né? Então, digamos que nós temos um crime que vamos estudar que é chamada falsa identidade, né? Que é atribuir a si ou a terceiro uma qualificação falsa, né? Então, meu nome é Luísa, eu falo, não, meu nome é Marcelo. Falsidade, né? Falsa identidade. Então, isso aí configura crime contra a fé pública, nada mais que uma falsidade pessoal, né? Se em sede de interrogatório judicial, por exemplo, o policial, o agente, o interrogado, né, o investigado, o réu, né, ele não pode mentir a sua qualificação, isso não é permitido. Ah não, ele pode, ele não é obrigado a falar, beleza, o direito ao silêncio abarca apenas no que tange aos fatos investigados, mas não abarca a qualificação. Então, aquele que está ali para ser interrogado, ele tem o dever, a obrigação, né, de falar a sua qualificação verdadeira. Ele não pode mentir em relação à qualificação. Se ele fizer isso, né, configura o crime de falsa identidade. Teve um inquérito que eu trabalhei que uma mulher ela mentiu a identidade dela, o nome dela, a qualificação, tanto na delegacia como perante o juiz na audiência de custódia, né? Então depois nós apuramos, vimos que o nome dela verdadeiro não era aquele, ela não tinha nenhum documento pessoal, aí fizemos a identificação criminal e tal. Então, o que foi feito depois, né? No âmbito do inquérito, ela foi indiciada pelo crime que ela cometeu, né? Pelo qual ela foi presa em flagrante. E além disso, também ficou comprovado, né? Tinha os áudios dela, inclusive na audiência de custódia também, falando para o juiz o nome dela e tal. Então ela também foi indiciada por falsa identidade, tá? Então isso aí é importante também você saber. Pessoal, outro assunto muito importante que abarca todos os crimes contra a fé pública é a possibilidade de incidência do princípio da insignificância. Mais uma vez, né? Esse princípio é muito importante, lembrando que o princípio da insignificância, ele, na sua natureza jurídica, é excludente da tipicidade material, tá? Natureza jurídica do princípio da insignificância, excludente da tipicidade material. Então, se eu tenho uma conduta como insignificante, essa conduta será atípica, tá? Será atípica, certo? Então, excluo o crime nisso aí, tá? Então, nem vou analisar a ilicitude, a culpabilidade, não. Já no próprio fato típico, eu já encerro ali, né, a análise, tranquilo? Então,
Com relação à insignificância, né, nós temos os vetores, mínima ofensividade do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada, são os vetores, né, idealizados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o princípio de significância, ele é aplicável nos crimes contra a fé pública? Não, certo? Não se aplica. Então já tenha isso em mente. O princípio da significância não se aplica aos crimes contra a fé pública. Nenhum. Por quê, professor? Ah, professor, mas falsificar uma identidade é um documento público, meu amigo. Ah, professor, falsificar uma nota de R$2? Isso não é insignificante? Meu amigo, eu estou trabalhando no sistema financeiro, a segurança do sistema financeiro, a confiabilidade da população na sua moeda. Então isso é muito importante, né? Então o Estado ele tem que punir essas condutas, né? Então a falsificação de um papel público, né? O ato de um médico falsificar um atestado médico. Então isso não pode, tá entendendo? Né? Inserir informações inverídicas no atestado. Então isso não são condutas insignificantes, tá? Falsificar uma placa de um carro, adulterar um chassi de um veículo. Isso é insignificante? Não é insignificante. Isso causa de danos terríveis no âmbito da sociedade, à economia, ao mercado, tá? Então, o princípio da significância, ele não se aplica aos crimes contra a fé pública, tá? E eu encerro esse nosso primeiro bloco tratando dos crimes contra a fé pública com essa informação aí muito importante, tá bom? No próximo bloco nós vamos falar já sobre o crime de moeda falsa, né? Um crime muito importante, artigo 289 do Código Penal, tá bom? Então era isso, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.